Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Corinthians porque a situação financeira da equipe paulista é muito crítica e as notícias que saem na imprensa são aterrorizantes. Segundo o Globo Esporte, a dívida do Corinthians hoje é de 2,4 bilhões de reais, contando o estádio na Neoquímica Arena, que agora está em uma dívida de 704 milhões de reais. Tão grande a ponto do clube ter que apelar para a torcida. Fizeram uma vaquinha, até onde eu vi, né? Tipo, pode ter aumentado muito esse valor, né? Porque a torcida fanática quer ver o clube bem, tava em 7 milhões de reais, né? É 1% apenas do valor, mas vamos ver até onde isso vai, né? É dinheiro, ajuda de qualquer forma. E a questão que a gente coloca é que, assim, o Corinthians, ele está com fluxo de caixa estrangulado, segundo o que fala a matéria, e desde setembro desse ano, a dívida do clube aumentou 100 milhões de reais. Isso porque o clube fez investimentos extremamente pesados nessa temporada, gastou muito na janela de transferências, trouxe Colorado, Depay, jogadores que estavam recebendo salários altos lá fora e tiveram que manter o patamar salarial aqui, ou reduziram muito pouco, né? O Depay recebe 3 milhões de reais por mês. Isso dá, obviamente, acho que até mais do que isso, mas só para vocês terem ideia, isso dá 36 milhões de reais por ano. Tudo para pagar salário de um jogador apenas. É um jogador excepcional? É um jogador excepcional. Isso aí eu não estou aqui para argumentar contra isso, né? Mas a questão é, com tanto gasto, né, com problema de dívida, você não pode se dar o luxo de fazer isso. E a gestão do Augusto Melo, ela veio para tentar romper com o que o Duílio estava tentando fazer. Com todos os problemas que o Duílio tem, e não são poucos, eu não estou aqui para falar que o Duílio foi um bom presidente, mas ele tentou manter as coisas um pouco mais na ordem financeira. Tanto é que alguns anos da gestão do Duílio chegou a ter a receita do Corinthians próximo do verde. Era uma conquista muito grande, né? Óbvio que ali ainda tinha aquela questão que o estádio não entrava tanto na contabilidade, mas hoje nem se fizer isso, tipo, o Corinthians está próximo de ter um balanço financeiro positivo. E o Augusto Melo, ele é basicamente uma versão do André Sanches, só que menos malicioso, assim podemos dizer. Ele não consegue, tipo assim, disfarçar o que os gastos ruins podem gerar de problemas para o clube. O André Sanches, ele sempre fazia as gestões dele, ele nunca fazia muitos mandatos em sequência, porque ele sabe que o que ele faz é maléfico financeiramente para o clube. Colhe uma era boa ali com um ótimo elenco, aí quando chega o próximo presidente, o que acontece? Ele tem que pagar o boleto que o André Sanches deixou. Aí quando isso acontece, jogadores bons saem, você tem que reestruturar o elenco fica pior, o time não briga pelo título, e aí o que acontece? O André Sanches fala, ó, na minha época ganhava título, agora não, porque ele defende a responsabilidade fiscal, etc, né? Essa ideia de austeridade. Então, assim, ele fez muito do poder dele, a influência dele com a torcida do Corinthians dessa forma. E agora a gente está vendo aí com o Augusto Melo a versão Tupiniquim, da Shopee. Talvez até contratando melhor, porque eu tenho que reconhecer que as contratações do Corinthians são realmente muito boas, né? O Garro é excelente, a gente pode falar a mesma coisa ali para o Memphis Depay, o Thales Magno é um cara com utilidade. Você tem muita gente boa ali nesse time do Corinthians. E assim, o Corinthians é uma equipe competente em termos de elenco. Acho que tem elenco para brigar mais acima na tabela. Não à toa tem a melhor sequência invicta do Brasileirão nesse momento, 6 vitórias seguidas. Tem tudo aí para conseguir uma vaguinha na pré-Libertadores e tentar reduzir um pouco o estrago, porque aí eles garantem vaga na próxima Copa do Brasil. Isso, obviamente, poderia ajudar a reduzir um pouco esse estado crítico, mas a questão é, cedo ou tarde, o Corinthians vai ter que apelar para uma SAF ou vai ter que fazer algo que é o remedinho duro, né? Que é tentar colocar as contas em ordem. É um clube que fatura muita grana, é um clube que está chegando próximo do bilhão em termos de faturamento. Então, eu acredito assim que tem condições de você tentar reverter a situação, mas se continuar desse jeito, pode ficar tão alta a dívida que afasta até a interesse de SAFs. Eu não vou dizer que afasta totalmente, porque assim, uma SAF como a do Corinthians, ela seria obviamente muito interessante, né? Porque é um clube extremamente popular, com uma máquina de gerar dinheiro, né? Tipo, as pessoas olham pro Corinthians e pensam, retorno mais fácil, né? Eu posso investir muita grana, mas eu vou ter muita grana em troca se o time funcionar. Se o time estiver bem, eu não precisar gastar, eu vou lucrar. O Corinthians tem esse potencial. Mas, obviamente, o cara começa a pensar, vou ter que gastar 3 bilhões de reais só para pagar dívida, só para pagar a conta não paga. Entende? É isso que as pessoas têm que olhar. E eu acredito, assim, que o Augusto Melo, se ele não for retirado do cargo, né, se não colocar alguém minimamente decente ali no lugar, isso vai piorar. Porque, assim, eles estão falando em reforços. Eles estão falando em novas contratações. E não para, né? Então, é aquela história, né? Tipo,
o cara tá lá tentando fazer esse tipo de gestão, devolver o Corinthians ao período de glória, acabou a farra, né? E assim, se isso aí que ele, não, que ele faz contabilidade do Corinthians não é farra, né? Assim, o Augusto Melo faz contabilidade colocando a caneta no cu e rebolando no papel. É isso, né? Assim que ele faz contabilidade, porque assim, não é pensando friamente para fazer o troço. Agora, falando aqui simplesmente sobre essa situação, o que eu posso dizer é: o Corinthians está completamente ferrado financeiramente e assim, pode no momento ainda ter um time forte e ser competitivo, mas para pensar, se o time é campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, do Brasileirão, ele passa do bilhão em faturamento, mas quanto que o clube está gastando hoje em salário, quanto que gasta na estrutura, quanto tem que pagar de juro de dívida, porque assim, 2,4 bilhão de dívidas, supondo que essas dívidas, que não devem ser só isso, né, mas supondo que é 10% de juros ao ano, quando o valor é tão grande assim, é mais do que isso. Sabe o que acontece? Você está pagando 240 milhões de reais em juro de dívida. Você não está diminuindo a dívida, você está evitando que ela aumente, e 240 milhões de reais é dinheiro pra caramba, é mais que o dobro do que o Fortaleza tinha para fazer todo o faturamento deles, tipo assim, todo o orçamento de temporada. É muita grana para pagar nada, para pagar e muita dívida feita de coisa estúpida. Então assim, o estádio já é uma coisa que as pessoas têm que entender. Tem que ter grana para fazer estádio. Tem que ter gente que financia. Eu já acho muito absurdo, por exemplo, nem aqui no Brasil, o Barcelona tá quebrado financeiramente e tá construindo estádio, né? Tipo, tá reformando o Camp Nou, só que a reforma de um estádio de 95 mil pessoas, na verdade 97.500, né? Cara, é caro pra caramba, é quase como construir um estádio novo, entende? Quando o Real Madrid vai lá e faz, eles pelo menos estão com as contas mais em ordem, por mais que o Florentino Pérez possa falar que o Real Madrid ia falir sem a Superliga, né? Mas eles tinham as contas em ordem. Então, a questão é, quando você está construindo estádio, você tem que entender que, olha, tem que gastar muita grana. Estádio não é barato de se construir. Então, para mim, assim, o Corinthians foi tomando muitas decisões erradas que foram levando até esse caminho tão complicado e nebuloso. Não sabemos o que aguarda para o Corinthians no futuro, no próximo ano, mas essa situação financeira é um caos, né? E assim, é um caos muito piorado pela gestão atual. Com todos os problemas, o Duílio não estava estourando a dívida desse jeito, entende? Ele já herdou uma situação terrível e assim, eu acho que dentro do que ele podia fazer, ainda tentando colocar o time num padrão de maior competitividade, contratando reforços, eu acho ainda que ele saiu bem do ponto de vista financeiro. Eu acho assim, obviamente, poderia ter feito melhor em gastos com contratações, poderia, na gestão de técnicos, sem dúvida. Tem muita coisa que o Duílio poderia ter feito melhor, mas pelo menos lá houve o naming rights do estádio, ele teve ideias para tentar arrumar aumento de faturamento, ele tentou reduzir essa questão de gastos desnecessários, alguma coisa ele tentou fazer. O Augusto Melo só quer gastar. E na hora de você querer gastar, entende? Quando o cartão de crédito venceu é muito fácil, mas alguém vai ter que pagar a conta, né? E quem paga a conta da responsabilidade de um presidente é a instituição e, obviamente, todos os torcedores que querem que o clube se dê bem e vão ter que ver aí também o time podendo ter que abrir mão de muitos jogadores, vender muitos atletas para conseguir sobreviver financeiramente. Então, a ver o que acontece. A situação do Corinthians, a meu ver, ela vai começando a se assemelhar muito do Cruzeiro, porque assim, é muito gasto, é muito rombo, que chega a um ponto que é insustentável. No momento o Corinthians se sustenta, mas até quando, né? Agora é a pergunta. Uma dívida aumentando 100 milhões de reais em apenas 2 meses é um indício muito negativo. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.